Eu já falei aqui no canal sobre a morte da comédia, sobre como a gente não tem mais filmes de comédia como tínhamos antigamente, tem vários fatores para isso. E eu acredito que The Office tenha sido talvez a última grande comédia feita para TV, com piadas que hoje em dia jamais poderiam ser feitas, mas ainda assim extremamente engraçada. Tem um vídeo também no canal exclusivo só sobre o The Office, mas tem um episódio do The Office que se destaca porque ele apresenta pra gente talvez uma das piores obras do Michael, talvez um dos piores filmes da história. Você sabe que o Michael, ele é um gerente maravilhoso que não tá nem um pouco interessado na questão financeira do escritório da Dunder Mifflin, mas o sonho dele era realmente ser um ator. O cara era louco para fazer isso, para interpretar grandes papéis, ele sonha com a Catherine Zeta-Jones, e então tem até um episódio onde ele apresenta praticamente todo o roteiro de Law & Order para tentar conseguir fazer uma audição para um papel. Are you the guy that did an entire Law & Order episode for his audition? Nope. E mais pra frente a gente descobre que ele escreveu um roteiro, a Pen descobre esse roteiro, compartilha, o pessoal lê, faz a mesa de leitura desse roteiro. E mais pra frente, esse roteiro, escrito por Michael Scott, vem à vida e é exibido em um episódio, só que apenas no ano passado é que a gente teve a versão completa desse filme feito por ele, que foi exibida, foi colocada apenas no canal do YouTube do The Office. E hoje eu quero aprender com vocês preciosas lições desse que talvez seja o melhor pior roteiro da história, porque ele é extremamente clichê, ele pega todos os clichês possíveis de filmes de ação e de investigação, mas ainda assim, apesar da intenção dele ser ruim, ele quer ser ruim por obrigação, porque ele está refletindo como que o Michael Scott escreveria, ele consegue ser muito bom em vários aspectos porque ele se torna uma paródia. E a gente também tem poucas paródias sendo feitas hoje em dia, né? Antigamente a gente tinha várias paródias que eram até mais bem-sucedidas do que os próprios filmes originais. E tem aquele Super Hero, né? A paródia do super-herói, que tem uma cena muito boa com o Leslie Nielsen, onde o rapaz chega e virou o Homem-Aranha e agora ele tem poderes e o Leslie Nielsen resolve testar esses poderes do garoto. Meu Deus! Como foi que fez isso? É mais fácil do que parece. Não é fácil não. Então paródias são legais, são engraçadas. Vamos ver o que o Michael Scott consegue criar para o cinema mundial e quem sabe ele possa trazer alguma contribuição e o que a gente pode aprender sobre criação de histórias através do melhor pior roteiro da história. I got a delivery for you. Leave it at reception. I'm supposed to deliver this one in person. Tem um Matrix bem louco ali. A interpretação é muito boa, né? Maravilhosa. Olha esse erro de continuidade. O cara tá levando um monte de tiro e ele cai, presta atenção, a blusa dele tá limpinha, ó, e tá fechada. Aí leva um monte de tiro e de repente muda a imagem e como é que ele tá? Com a blusa aberta e cheia de sangue. Clean up on aisle 5. Clean up on aisle 5. Aqui é aquela frase de efeito que é utilizada por... Já foi satirizada em vários filmes diferentes, né? A frase de efeito que ficou muito famosa na década de 80 com os filmes policiais, onde depois do policial matar o bandido ou fazer algo muito legal, ele fala uma frase de efeito. E vários filmes e séries já zombaram disso, já parodiaram isso. Você tem a série do Brooklyn Nine-Nine, onde o Peralta tá sempre querendo falar alguma frase de efeito. A gente tem também o Hot Fuzz, Chumbo Grosso, que é um dos filmes de comédia mais legais já feitos, muito engraçado. Na verdade, toda a comédia que o Edgar Wright faz é muito boa. Tem o Hot Fuzz, tem Tá Todo Mundo Quase Morto. São filmes muito bons, muito engraçados. E ele também tem essa coisa de durante o filme todo você tem que ter uma frase de efeito, você tem que falar uma frase de efeito e tal. E aqui o Michael, ele utiliza toda a bagagem de conhecimento de filmes da década de 80 para poder produzir essa pérola. Então a primeira cena desse filme, ela pega uma lição que vem do livro Save the Cat,
que é um livro bom, mas que eu tenho várias ressalvas. Talvez eu vá fazer um vídeo exclusivo só sobre como que esse livro acabou também prejudicando bastante a forma como se cria histórias em Hollywood. Mas o Save the Cat afirma que uma das primeiras coisas que tem que acontecer, na verdade a primeira coisa que tem que acontecer no filme é deixar uma imagem bem clara de qual é a história e quais são os personagens. É isso que a gente tem logo de cara, a gente percebe o Michael no seu ápice. Ele na verdade é um agente infiltrado na Dunder Mifflin, ele não é apenas um gerente, ele é um agente infiltrado na Dunder Mifflin e ele tem, na verdade, uma vida dupla que é descoberta por esse cara e ele mostra toda a sua habilidade desviando de balas, fala sua frase de efeito e agora realmente vai começar o filme com a abertura e com a trilha sonora. É claro que esse roteiro do Michael Scott está cheio de problemas, cheio de furos, e a gente vai ver alguns deles, alguns muito propositais para fazer a gente rir, mas o Michael Scott é compreensível, o cara nunca fez um curso de roteiro, mas você pode fazer um curso de roteiro com a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, EBAC. Ela está aí no mercado oferecendo mais de 150 cursos em diversas áreas, dentre eles o curso de roteiro. Nele você aprende a fazer roteiro para curta-metragem, longa-metragem, para game, animação, seja para o que for. Aulas com professores que são atuantes no mercado. Depois acompanhamento com tutores que também atuam no mercado, através de palestras gravadas, atividades online, lição de casa, feedback e no final do curso ter o seu próprio portfólio profissional para você já apresentar para o mercado, para você poder começar a sua carreira. E a EBAC, ela facilita o pagamento, você pode pagar tanto no cartão de crédito quanto no boleto bancário, e você tem o cupom Jurandir Off, que te dá R$200 de desconto. Então, confere lá, confere no link que está na descrição ou aqui no QR Code, veja as opções de curso, aquilo que se encaixa melhor no seu planejamento, no seu sonho, desenvolvimento pessoal, para você começar hoje a aprender uma nova profissão. Agora a gente tem a cena, essa cena da mansão, presta atenção, volta aqui. Eu não sei se quando você assistiu você prestou atenção nisso, mas eles não tinham dinheiro para encontrar uma mansão. Eu não sei nem onde é que eu procuraria uma mansão dessa para poder filmar. Aqui na minha cidade acho que nem deve ter. Mas eles precisavam de uma mansão porque o Michael Scarn, esse cara que é um agente, ele não pode morar numa casa, num apartamento. E esse é o problema do Michael Scott, porque ele não entende, cara, o personagem dele é muito perfeito. O cara é forte, inteligente, ele mora bem, tá tudo certo na vida dele, tá tudo bonito. Eu nunca vi nenhum filme onde o agente, o policial tal, mora numa casa assim. Ele mora numa mansão. Só que se você for ver, os caras não tinham dinheiro para filmar uma mansão de verdade, e fizeram isso proposital, claro, porque é uma paródia, e aí eles pegam um folheto ou um cartaz de uma agente, uma corretora de imóveis, Carol Stills, e daí fazem um zoom out desse panfleto, então nem é uma casa, nem é uma mansão de verdade que eles encontraram aqui. Mas vamos lá. Master Scarn. Let me dream. I'm up. It's the president. He needs you for a mission. É sempre o presidente. É engraçado que nesses filmes, o presidente ele tem à disposição dele a CIA, o FBI, o Exército, os Navy SEAL, tudo. Ai, furei minha testa. Mas só tem um cara no mundo inteiro que pode resolver essa missão, que pode ajudá-lo. É o cara com aquelas habilidades especiais, o único que o presidente realmente confia. E nesse caso, esse cara é o Michael Scarn, que seria a última pessoa que eu confiaria no mundo. It's Golden Face. The man who killed... Don't say her name. Pausa dramática. Golden Face. This makes it personal. E aqui a gente tem uma das coisas mais inteligentes quando é feito de forma séria em filmes, que é você criar uma imagem inicial clara de quem é o protagonista e depois você deixar claro o contraste de quem ele era e quem ele é. Então, ele era um cara muito bom e às vezes essas coisas são invertidas. Em muitos filmes hoje em dia essa sequência é invertida. Primeiro mostra ele todo fracassado e depois vai mostrar, caramba, pra te surpreender, nossa, como ele é bom. Você vê isso no filme Anônimo, né? O cara parece um fracassado, mas de repente o cara tá batendo em todo mundo dentro daquele ônibus, naquela cena maravilhosa, uma das melhores cenas de luta das últimas décadas, muito boa. E daí você, cara, ele é tudo isso.
O John Wick, que é o cara lá passeando com o cachorrinho, e daqui a pouco... não mexe com o John Wick. Esse cara é o cara que a gente manda atrás do bicho-papão. O cara é malvadão. Então começa como um Zé Ninguém e se torna o cara. Mas muitos filmes antigamente tinham essa imagem do cara que é poderosão, tal, faz tudo, só que de repente corta, o cara tá abandonado, tá acabado. Você tem o Máquina Mortífera, né, que já começa com o protagonista assim, ele perdeu a esposa, assim como Michael Scarn, ele pega bastante coisa emprestada do Máquina Mortífera, do Duro de Matar, esses filmes da década de 80. Máquina Mortífera, o cara tá lá triste, abandonado porque perdeu a esposa e tá com pensamentos bem depressivos ali, e então ele volta ativa, bem doidão e mostrando que ele ainda é capaz, apesar de estar ainda meio pancada da cabeça. E isso é muito comum, o cara que tá na bad vibe e precisa daquela missão pessoal. Ele fala, agora é pessoal, agora eu vou fazer porque agora é pessoal. E é o caso do Michael Scarn. Então você vê que a estrutura que é utilizada, por ser uma paródia, copia muito bem aquilo que existe de verdade em bons filmes que já foram feitos. Que agora já ficou muito repetitivo esse trope, né, esse tema, e daí acaba ficando meio cansativo de você ver dessa forma. Por isso que agora as coisas se invertem um pouco para dar um pouco de novidade também. Mas essa foi a segunda cena, agora ele vai encontrar com o presidente. Se perceba que essa também é uma foto que eles não iam ter verba para ir até Washington, D.C., filmar a Casa Branca, e essa é só uma foto que eles colocaram na edição. E você sabe disso porque a fonte não mexe. Olha ali, a fonte paradinha ali, a água congelada no ar. E isso dá um toque, cara, é muito legal. Isso dá um toque de amadorismo forçado, que é a graça do negócio. What's the situation, President Jackson? It's your old enemy, Golden Face. As you're aware, Golden Face tried to blow up the NFL All-Star Game, the Baseball All-Star Game, and the NBA All-Star Game. You stopped him every time. Then you took one day off to run a 20K with your friend Robin Williams. One day off. That was the day of the WNBA All-Star Game. We all know what happened then. My wife was in that game. Olha isso, cara. Um problema que ele coloca propositadamente aqui, mas que é real em muitos roteiros, em muitos filmes você vê isso, filme, livro, série, qualquer coisa escrita você vê muito disso, é o seguinte. Ele projeta, o Michael está projetando todas as suas ansiedades, todas as suas frustrações, todas as suas inseguranças nessa obra e criando a versão perfeita daquilo que ele gostaria de ser. Então, o Michael Scott da vida real é um cara bobo, que ninguém acha graça, que cria histórias fantasiosas para tentar fazer amigos. No cinema, na sua versão ficcional, ele desvia de balas, conhece o presidente pessoalmente, era casado com a Catherine Zeta-Jones, porque era o sonho dele era colocar a Catherine Zeta-Jones nesse filme. E teve até um post que a Catherine Zeta-Jones fez no Instagram mostrando o script para brincar com essa questão. Ele é um cara que salva sempre, e quando ele tira um dia de folga, aí a coisa dá errado, ele não pode nem tirar folga. E o que ele estava fazendo no dia de folga? Estava passeando com o Robin Williams, ou seja, o cara é amigo de um dos maiores humoristas que já existiu. Então, é tudo perfeito demais na vida desse cara. E tem muito escritor que faz isso. Você pode ver que, normalmente é assim, quanto mais incrível é o personagem, assim, perfeito demais, numa história de ficção, você vai olhar para o escritor e você vai ver que é o completo oposto desse cara. Na maioria das vezes é o que a gente vai ver. Então, não pode projetar tanto assim, né, cara? Tem que ter um pouco de equilíbrio. Mas uma coisa legal que ele faz é, ele coloca essa figura do herói machucado, o herói ferido. Então ele tem um problema. O problema dele é que ele perdeu a esposa. E ele se sente responsável, porque ele não estava lá para protegê-la. Afinal, esse cara sempre explodia estádios onde estavam tendo encontros, jogos especiais All-Star. E de repente a esposa dele tá no jogo All-Star, pelo jeito eu acho que ele queria que ela morresse, né? Porque ele sabia que o cara ia atacar. Não é possível que ele não sabia que o cara ia atacar. Ele sempre atacava nesse tipo de jogo, e daí a esposa dele morreu. This one is personal for me. Pessoal pra todo mundo, né? Tudo é pessoal nessa história. I own the stadium.
I can't see it blown up. It's my retirement plan. Golden Face has taken all of the concession stand workers hostage. Why not just cancel the game? It cost them too much money to cancel the game. Money. Muita lógica, né? Custa dinheiro para que... Aí tem umas coisas em filmes também que incomodam a gente, que não faz sentido nenhum, né? É o caso do tubarão, né? Esvazia a porcaria da praia, tem um tubarão lá, cara. Pelo amor de Deus, para de deixar o povo entrar na água. Tem um tubarão lá. E então o Michael dá uma resposta sábia. It's always about money, isn't it? If I ever own a business, I'm not even gonna care about money. E é verdade, porque ele é gerente do negócio, ele não dá a mínima para dinheiro. Existe até uma teoria de que a Dunder Mifflin nunca deu dinheiro naquela filial de Scranton, que a única forma dela se manter ativa era porque o Kevin fazia tanta manobra fiscal, contábil, para disfarçar que aquilo lá não dava dinheiro, que no final das contas parecia que era uma filial que dava lucro, mas não dava. Aquilo lá era uma desgraça cheia de problema. E é uma teoria que faz muito sentido, porque tem vários indícios durante a série de que o Kevin ele está escondendo alguns problemas sérios da empresa através das suas manobras ali. I had Martin explain to me 3 times what he got arrested for because it sounds an awful lot like what I do here every day. Skarn, will you find these hostages and save the game? No. I don't think it's important enough. Cadê a motivação inicial, cara? No começo você falou, agora é pessoal, porque o cara matou sua esposa e agora... não é importante o suficiente aquele momento, porque aqui, e esse é um problema também que muitos escritores fazem, porque eles querem colocar todas as etapas da jornada do herói. Então, o herói tem que ter um momento da recusa ao chamado. E aqui ele vai ter que recusar. Não pode ser fácil assim, não pode ser me chama que eu vou. Então, ele tem que recusar. Mas não faz sentido inserir isso, porque ele tem uma motivação pessoal. A mulher dele foi morta. Por que é que não vai lá ajudar? Just out of curiosity, what threat level is this? I can't sugarcoat this. We're at threat level midnight. Isso daqui é aquela zombaria com aquilo que acontecia sempre também nos filmes da década de 80, 90, que é o código, né? Qual que é o código que a gente tá? O código vermelho. Ou é o nível de ameaça 5. Heads I do it, tails I don't. Best out of 7. Melhor de 7, porque isso daí acontece em tudo quanto é filme, o vilão querer jogar a moeda para definir a sorte das pessoas, né? Você tem o Duas Caras que faz isso, né? O Harvey Dent, é uma forma de se eximir da responsabilidade daquilo que está fazendo. Mas você também tem o Anton Chigurh. Agora, imagina se o Anton Chigurh chega pro cara e fala, eu vou jogar essa moeda para definir o seu futuro. 7 tentativas. Perde completamente aquela tensão, fica uma coisa meio paspalhona, que é o objetivo dele. Então ele vai dar 7 tentativas, é óbvio, vai ganhar e vai dar certo para ele poder ajudar, porque o roteiro tem que seguir avante, é óbvio que vai dar certo. Looks like there's gonna be a cleanup on aisle 5. E ele insiste na frase de efeito, vai ter uma limpeza no corredor 5. O que isso quer dizer, cara? Não tem nenhum significado. Vai ter uma limpeza no corredor 5. Você trabalha no Walmart? O que é que você... Alguém vomitou no corredor 5? Michael Skarn. Why are you doing this, Golden Face? Why? No 007 você tem o Goldfinger, 007 contra Goldfinger, lá com o Sean Connery da década de 60. Tem o 007 contra o GoldenEye, quando já é o Pierce Brosnan. Mas agora aqui é o Golden Face, então tá evoluindo. Então antes era só um dedinho dourado, depois um olho dourado, agora é a cara toda dourada, só que aqui é literal, né? O cara tem a cara toda dourada literalmente. E mais pra frente vai explicar a motivação desse vilão, porque esse vilão tem uma história de origem, ele tem uma motivação. E ele explica que ele trabalhava numa fábrica de ouro, porque aparentemente ouro tem fábrica, é fabricado. Ele trabalhava numa fábrica de ouro e o dono dessa fábrica não dava horário para eles fazerem o lanche. Então, enquanto eles estavam fabricando o ouro, eles pegavam e comiam o ouro, porque é mais barato para o dono deixar eles comerem ouro do que dar um intervalo de 1 hora para eles almoçarem. Então, eles comiam ouro e por comerem ouro, aí ficaram com a cara dourada.
E por que ele fica explodindo jogos de futebol, de hóquei e tal? Porque ele acredita, isso é a teoria dele. Ele fala isso nesse filme, de que ao explodir os estádios, as taças de ouro vão estilhaçar e vão encher de ouro a cara das pessoas, então todo mundo vai ter uma cara dourada e assim ele vai conseguir realmente estabelecer sua vingança e mostrar como que aquele consumismo, como que o capitalismo é ruim. Então é uma mensagem aí meio meta, né, capitalista, contra o capitalismo e tal, uma mensagem profunda e complexa, mas no final ele tá lá só contando as doletas dele também, porque o que importa uma motivação, né? Já tá uma bagunça, já tá uma sopa esse negócio aqui, deixa bagunçar mais ainda, né? I could be the leader. What makes you so tough? I have experience as a leader, a negotiator, a general, and a cop. In other words, I'm a mom. Ela tá certa. Quando você é mãe, você é tudo isso ao mesmo tempo. O que não tem nada a ver com liderar um grupo de pessoas sequestradas contra um vilão com cara dourada. Mas ainda assim, ela tá certa. E logo depois a gente vai ter daí uma sequência das mais absurdas possíveis, porque você chega naquele ponto, você teve então o estabelecimento do cenário, pensando na pirâmide de Freitag, que é uma das estruturas mais inteligentes e úteis realmente quando você vai criar história. Tem muita estrutura que é inútil, mas essa é bem útil. Então você tem ali expondo, coloca primeiro quem são os personagens, então chega o evento catalisador, que no caso desse filme, o evento catalisador é Golden Face voltou, ele sequestrou algumas pessoas, ele vai explodir um estádio, você é o único que pode salvar, vem ajudar a gente. E aí ele vai. Então ali começa o evento catalisador, só que o evento catalisador ele é a base de todo o começo da ação, e daí você vai ter a ação ascendente. Do encontro do mocinho com o vilão, é como se fosse uma linha reta. Normalmente o mocinho tem que sair do ponto A, chegar no ponto B, encontrar com o vilão e derrotar. Mas isso é muito simples. Então, no meio disso daí, você tem que colocar um monte de bagunça, conflito, problema, para poder deixar a história interessante. E por isso a gente chama de ação ascendente. A ação ascendente do Michael ele precisa entrar no estádio para salvar essas pessoas. Só que os ingressos se esgotaram. E aparentemente mesmo o presidente sendo o dono do estádio e ele sendo um agente secreto, precisando entrar no estádio para salvar pessoas que estão sequestradas e impedir que o estádio exploda, ele precisa de ingresso mesmo assim. E daí o que ele pensa? Então eu vou entrar como jogador. Só que ele não joga hóquei. Então, olha o tanto de conflito que é criado. Então, como que ele vai fazer? Chega o momento de aprender hóquei. Então, ele vai e conhece um cara que vai ensinar ele a jogar hóquei, só que ele vai ensinar no estilo Karate Kid. Então, fala pra ele ficar limpando, esfregando o gelo. E quando ele percebe, ele não estava esfregando o gelo. Na verdade, ele estava aprendendo os movimentos para ser o melhor jogador de hóquei da história. Esse cara é fera demais. E aí ele entra para a competição, só que quem aparece na competição para poder fazer parte desses jogos é o próprio Golden Face. Só que o Golden Face começa a atirar nele, uma cena maravilhosa de ação, assim, que Hollywood pode copiar tranquilamente, o Brasil poderia estar fazendo coisa aí semelhante. E então o Golden Face fala, eu não estava querendo te matar, só te desacelerar. E quem ganha então? Não! O Oscar é ele que finalmente vai poder entrar no time para jogar. E agora o que o Michael vai fazer? A única coisa que resta a um herói fazer. Ele mata o Oscar, ele mata o outro jogador simplesmente para entrar no lugar dele no time. Agora ele vai até o estádio, no local certo, só que antes de chegar, a gente tem uma tragédia. Toby leva um tiro. Não apenas leva um tiro, mas em vários ângulos diferentes, porque a morte do Toby tem que ser espetacular. E como nada precisa fazer sentido nessa história, o Golden Face fala que ele vai desistir com uma condição. I'll release these hostages and defuse that bomb. All you have to do is forgive me for murdering your wife. E o que o Michael faz? Ele dá essa resposta. Go puck yourself. E então leva um tiro. Pronto. E aí acaba o segundo ato, né? A gente vai entrar para o terceiro ato. Aí ele acorda no hospital e, por milagre, ele sobrevive porque o ferimento foi gravíssimo. You're lucky to be alive. That bullet went through every major organ in your body. Your brain, your
lungs, your heart, your back, your balls. It'll take a lot more. Como é que consegue uma bala? Como é que essa bala fez essa curva para pegar cérebro, pulmão, tudo? More than a bullet to the brain, lungs, heart, back, and balls to kill Michael Sicard. Precisa mesmo, o cara é bom. You just said the bomb is in the puck? Yes. Is that where you hid the bomb, Golden Face? But why would you blow up the stadium? You own the stadium. Cara, dá uma raiva. Isso acontece tanto em filmes e eu fico chateado quando isso acontece. Quando o cara chama o herói pra resolver o problema e daí no final o cara que chamou era o vilão. E por algum motivo chamou o herói. É só pra... O vilão vem do lugar mais improvável, aquele cara que você menos pensa. E agora sempre eu penso, o cara que chamou tá provavelmente envolvido no conluio, provavelmente ele é um vilão. E esse é o caso, o cara tá fazendo isso e o Michael já descobriu, ele sabe por que o presidente está envolvido nisso. For the insurance money. I knew it all along. You will never get away with it. Ele sabia o tempo todo, mas mesmo assim fez tudo, voltou para dar o relatório para ele e não fez absolutamente nada. Who do you think the people will believe? The President of the United States or this man? No. Isso é um bom uso da arma de Chekhov. Então ele colocou ali aquela cena porque não fazia sentido nenhum ele precisar matar o Oscar para poder entrar no estádio, mas ele precisava fazer isso daí para depois ele poder ser chantageado pelo presidente e aí ele ter que fugir. Os caras ficam esperando, claro. E isso é o suficiente para derrubar o cara. E os caras são os Stormtroopers, né? Eles não acertam um tiro sequer. Depois disso, ele vai para um bar, aquela cena tradicional de filme também policial, onde o cara tem que recuperar as energias num bar, e daí tem aquele barman que sempre dá conselhos e tal, e daí reanima o cara, e ele vai finalmente encontrar com o seu destino, encontrar com o vilão, que na verdade é um disquinho, ele nunca encontra com o vilão de verdade, ele tem que pegar porcaria de um disco de rock, que eu não sei como é que uma bomba dentro de um disco de rock consegue explodir um estádio inteiro, que tipo de material explosivo é esse? E eu não sei por que é que ele não pode simplesmente chegar no estádio e falar tem uma bomba no disco de rock para todo mundo sair, ele poder pegar o disco e salvar o povo. Por que é que ele tem que ficar jogando rock? Mas é isso que ele faz, ele chega lá, ele fica jogando rock para tentar chegar no disco e bater no disco, até que finalmente ele recebe ali uma visão do seu mentor, incentivando a colocar toda a sua frustração naquele disco. Então ele bate no disco, o disco voa e desce no colo do vilão que estava contando suas doletas. E essa é a história final desse vilão. Daí a cena corta para a cena final, onde ele já está na sua mansão, junto com o seu robô, amigo robô, e então ele recebe uma ligação. Michael is the president. Hello, sir. I need you for another mission. Yeah, I'm in. O que não faz nenhum sentido, né? O presidente... Não aconteceu nada com o presidente, tá tudo certo. Tem uns filmes não sei se é do Missão Impossível, do 007, em que o chefe trai, acontece uma loucura, daqui a pouco o chefe tá de volta e eu fico, cara, mas que bagunça é essa? Eu nunca entendo o que tá acontecendo. É o que acontece nessa história. Você não entende, mas o cara não era um vilão? Como é que tá de volta? É presidente, né? O presidente é um vilãozinho também, né? E daí o filme termina com uma sequência que é uma homenagem ao Curtindo a Vida Doidado, que tem aquela sequência final onde o Ferris Bueller chega e quebra a quarta parede, fica falando com o público, dizendo, vocês estão aí ainda? Vão para casa, vão se divertir, vão viver a vida. Só que aqui ele força muito a barra, porque ele insiste bastante, ele começa a ofender e chamar o povo de idiota. E é isso. Esse é o Threat Level Midnight. Ameaça nível meia-noite. Isso aqui é uma obra-prima de horrores, é o melhor, pior roteiro da história. Ele tem o objetivo literal de ser sarcástico, ser engraçado, e ele consegue muito bem isso. Eu acho que a gente precisa de boas obras ruins
Eu não sei se o Brasil já tentou produzir isso. Esse é um gênero que dá certo, o pessoal gosta, que é aquele humor bagaceira mesmo. A gente teve aí com o Danilo Gentili, ele fez, né? Esse é um tipo de humor que é sempre bem-vindo e que tá faltando bastante hoje. Se você quer entender por que é que a gente não tem mais tanto filme de comédia como antigamente, olha esse vídeo. Se você quer ver a obra-prima que é The Office, olha esse vídeo, mas acima de tudo, se inscreve nesse canal e deixa o seu like. Um forte abraço e arrivederci.